Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um devocional aqui no nosso canal. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema muito importante e que muitas vezes nós esquecemos ou até mesmo deixamos de lado. E eu quero falar com vocês hoje a respeito de gratidão. E eu quero que vocês abram comigo no livro de Lucas, no capítulo de número 17, a partir do versículo de número 11, aonde vai contar uma história daquilo que Jesus viveu. E nós vamos começar a discutir um pouquinho mais sobre esse tema, que ele é tão importante e que muitas vezes nós não tratamos ele com a devida importância. E Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 11, vai dizer o seguinte: E a caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. E ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. E então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los, ordenou-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e este era samaritano. E então Jesus questionou: Não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? E não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E eu quero analisar com vocês alguns pontos dessa história para nós começarmos a nossa semana. Eu quero que essa semana do mês de novembro seja uma semana completamente diferente para você. Eu não quero que a sua semana comece de uma maneira comum, mas pelo contrário, eu quero que essa semana seja uma semana poderosa na tua vida. Uma semana de você viver algo que você nunca viveu. E para isso nós precisamos começar a entender esse texto. A primeira coisa que nós precisamos analisar sobre esse texto é que naquele tempo a lepra era uma doença terrível e não tinha cura. Então, quem determinava se a lepra estava curada ou se a pessoa estava com lepra eram os sacerdotes. Por isso que Jesus, quando os leprosos chegam até ele, ele fala: vai ter com os sacerdotes, porque os sacerdotes diriam se eles estão curados ou não. Mas algo que me chama a atenção é que, por causa da lepra ser uma doença terrível e que não tinha cura, os leprosos precisavam ficar isolados em um canto da cidade, muitas vezes ao redor da cidade, como se fosse uma periferia ao redor da cidade. E por que isso acontecia? Pelo fato de que ninguém podia ter contato com eles. Existe algo que me chama a atenção nesse texto, que é algo muito implícito, mas que faz muito sentido para a nossa vida, que é: leproso caminha com leproso. Eles estavam caminhando entre 10 leprosos. Esses 10 leprosos estavam caminhando juntos. E o que eu quero dizer para você é que você caminha com pessoas que são iguais a você. Então, quando você olha e fala assim: nossa, aquela pessoa é muito chata, mas você caminha com ela, preste muita atenção, porque você é exatamente como aquela pessoa. Eu quero que você anote essa frase: você só caminha com aquilo que você tolera. Ou seja, se você caminha com uma pessoa que é chata, as pessoas ao seu redor vão te enxergar como chatas também. Porque se você caminha com uma pessoa chata, é porque você tolera as pessoas que são chatas. E muitas vezes nós nos aliançamos e caminhamos com pessoas sem nem saber qual é a imagem que essas pessoas que estão caminhando com a gente estão passando. Às vezes você está caminhando com pessoas desonestas e não entende por que as pessoas estão achando que você é desonesto, mesmo você não sendo. Nós precisamos começar a ter um pouco mais de sensibilidade aos nossos atos e também às pessoas com quem nós caminhamos. Os nossos atos dizem muito sobre quem nós somos. E é engraçado que eles estão andando, esses 10 juntos, e então eles encontram com Jesus. A fama de Jesus já tinha se espalhado. E Jesus fala para eles: vai ter com o sacerdote. E na caminhada até chegar aos sacerdotes, eles são curados.
E provavelmente eu imagino que naquela caminhada, enquanto eles andavam, eles estavam indo e de repente eles começam a olhar e falam assim, rapaz, você está curado. E ele olha e fala, você também está curado. Eles começam a ver como eles vão sendo curados na caminhada. E quando eles chegam nesse momento de que todos percebem que estão curados, eles agora começam uma discussão. E eles falam, não, pera, eu vou ter como sacerdote porque agora eu vou poder voltar para a sociedade. E outro fala, eu vou ver os meus filhos, eu vou ver minha esposa. Eles estão com um anseio tão grande de voltar à vida, que se esquecem que a verdadeira vida é caminhar com Jesus. E dentre aqueles 10, um único leproso entendeu. E ele falou, como eu posso voltar à minha vida normalmente, sendo que a própria vida foi quem me curou? E ele então volta todo o caminho para poder agradecer. E eu quero que você comece a pensar quantas e quantas vezes você tem voltado do seu dia para poder agradecer. Ao final do seu dia, quando você tem voltado para olhar e falar assim, Senhor, hoje eu te agradeço por isso, por isso, por isso. Ou quanto você tem gastado sua energia e seu tempo murmurando. Eu ouvi uma frase há um tempo que me marcou muito, em que ela diz o seguinte, a murmuração é uma intercessão ao demônio. Porque todas as vezes quando você reclama, você está perdendo a oportunidade de enxergar algo que Deus já fez por você. Então você reclama que algo não deu certo, você reclama que algo não aconteceu, você reclama disso, reclama daquilo. E se você parar para pensar na estrutura da palavra reclamar, o que significa clamar? Clamar é fazer uma petição em alta voz. É fazer uma petição de maneira em que você rasga todo o seu coração, você rasga todo o seu ser. E o que é o reclamar? O re é um prefixo que vem de fazer de novo. Então reclamar é ficar repetindo várias e várias vezes o mesmo clamor. E o próprio Jesus nos instruiu quanto a isso. Não fiquem usando nas suas orações de vãs repetições. E todas as vezes quando você reclama, você abre uma porta no mundo espiritual para que os demônios se aproximem de você. E você vai treinando o seu cérebro para sempre enxergar somente aquilo que não dá certo, somente aquilo que é ruim. Mas quando você decide olhar para a sua vida com um olhar de agradecimento e de agradecer, você encontra a verdadeira vida que é Jesus. Todas as vezes, a partir de hoje, quando você pensar em reclamar, lembre-se que a única maneira de encontrar a Jesus é agradecendo. E às vezes, para agradecer, você vai precisar voltar um pouco do caminho para poder se lembrar daquilo que Jesus já fez por você. Porque muitas vezes você está tentando enxergar algo para agradecer do momento atual, mas às vezes você está no momento do processo e Deus ainda está fazendo algo. Então, para que você... Essa é uma outra frase que muitas vezes bateu na minha vida, que foi melhor do que ter uma grande fé é ter uma boa memória, para que eu me lembre daquilo que Deus já fez e já entregou por mim. Então você possa abrir o seu coração hoje e que você possa olhar para trás e entender o quantos e quantos motivos você já tem para agradecer. Que você nunca se esqueça disso. De que se não fosse a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, aonde é que nós estaríamos? E um outro ensinamento, e o último ensinamento que eu quero trazer para vocês desse texto, é que nem sempre as pessoas que você vai ajudar vão voltar para agradecer a você, mas isso não pode te impedir de ser quem você foi chamado para ser. Dos 10, apenas 9 voltaram para agradecer a Jesus. Só que isso não impediu Jesus de ser Jesus. Das 10 pessoas, somente 9 voltaram para realmente reconhecer quem Jesus era. Mas isso não impediu Jesus de ser Jesus. Provavelmente ele já sabia, afinal ele é onisciente, ele sabia que somente 10 voltariam. Mas isso não impediu ele de cumprir e de ser quem ele foi chamado para ser. Então que a ingratidão das pessoas não te impeça de ser quem você realmente foi chamado para ser.
Pode ser que você seja um mensageiro e talvez alguém não voltou para te agradecer por uma mensagem que você entregou e que isso não mude o teu coração. Pode ser que você seja uma pessoa que tenha diversos tipos de dons e usa esses dons em favor das pessoas e as pessoas não reconhecem esses dons, mas que isso não mude o seu coração e que você permaneça sendo essa pessoa que você é. A minha oração para você nessa manhã é que você tenha os olhos treinados e a capacidade de agradecer todos os dias em tudo que você fizer e em tudo que você viver. Que Deus abençoe a tua semana, que seja uma semana extraordinária, repleta da presença de Deus e principalmente repleta de gratidão daquilo que Deus já fez, está fazendo e ainda vai fazer pela tua vida. Que Deus te abençoe e até amanhã no nosso próximo devocional.